Boa tarde, galerinha, estamos aqui direto da fazenda para trazer para você uma parte dessa revisão para a nossa questão, para a nossa prova que vamos ter aí logo logo. Vamos falar hoje sobre distância entre dois pontos, tá? Vamos fazer algumas questões aqui que vai servir de revisão para vocês, tudo bem? Bom, relembrando que essa é uma matéria que a gente já viu, a gente viu na época que estávamos em sala de aula, a gente teve contato com a parte de como calcular a distância entre pontos. Aqui eu não vou demonstrar a fórmula novamente, a gente só vai poder fazer essas suas aplicações, tudo bem? Tá aqui o barulho das galinhas cantando aqui perto de mim, porque a gente está direto da fazenda, né? Hoje eu tô cheio de frangos aqui do meu lado. Vamos lá. Bom, eu quero relembrar para vocês o que é a fórmula da distância entre dois pontos. Eu tenho aqui um ponto A, com duas coordenadas, uma coordenada para x e uma coordenada para y. A gente coloca x, a e y, a, para indicar que são as coordenadas do ponto A. E temos outra coordenada, que é a coordenada do ponto B, xb e yb. Então tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B. A menor distância que liga dois pontos é aquela distância medida em linha reta, que aqui é denotado pela distância de A até B. O que a gente fez para poder calcular essa distância naquela época foi aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que essa distância aqui, de A até B, vai nos dar a raiz quadrada do xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Onde esse xb menos xa é exatamente a medida desse cateto, desse triângulo retângulo, e yb menos ya a medida desse cateto vertical. Então, tendo essas duas medidas, a gente consegue calcular a distância entre dois pontos, que é usando essa fórmula aqui, que é a fórmula geral da distância entre dois pontos. O que a gente pode fazer para simplificar essa fórmula é escrever a fórmula da variação, onde o ΔX é a diferença de xb menos xa, aqui olhando com o ponto final, menos inicial, para as coordenadas dos valores x, e o ΔY igual a yb menos ya, quando eu olho ponto final menos ponto inicial para os valores no eixo y. Então a gente tem aqui a fórmula que eu também gosto bastante, que é a fórmula da variação. Distância agora vai ser a raiz quadrada do ΔX ao quadrado, que é essa variação aqui elevada ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, que é essa variação elevada ao quadrado. Quando é benéfico usar essa fórmula de cima? Quando a gente tiver que encontrar alguma coordenada do ponto que já queremos e já sabemos o valor da distância. Quando é benéfico usar essa de baixo? Quando eu vou calcular diretamente a distância entre pontos. Isso vai ficar evidente nos próximos exemplos que vem logo a seguir. Vamos lá fazer esses exemplos. Voltando para a nossa segunda parte aqui, que é a nossa parte dos exemplos de aplicações da distância entre dois pontos. Primeiro exemplo, que é essa questão, ela é trivial. Calcule a distância entre os pontos A e B. Então tem o ponto A, coordenada 3 e 2. E tem o ponto B, de coordenada menos 3 e 10. Bom, como eu quero puramente calcular a distância entre esses dois pontos, eu vou aqui direto aplicar a fórmula que usa a variação. Ela é mais rápida e mais prática. Então a distância de A até B é, vamos calcular o ΔX. ΔX é a variação do x do B menos x do A. Ponto final menos inicial. Então eu faço menos 3 menos o 3. Menos 3 menos 3 fica menos 6. Então fica a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado mais ΔY, y do B menos o y do A. Ponto final menos inicial. 10 menos 2, 8. Mais 8 ao quadrado. Então está ficando 36 ao quadrado, o número negativo elevado ao quadrado ele fica positivo. Então 36 mais 8 ao quadrado, que é 64. 36 mais 64, 100. Então temos a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Tá aí. A distância entre o ponto A e o ponto B que a gente queria calcular, um exemplo simples, trivial, para que a gente possa lembrar da fórmula, é igual a 10, tudo bem? Fica aí, voltamos com outro exemplo com um pouquinho mais de dificuldade. Vamos lá. Opa, estamos aqui para fazer o próximo exemplo
dessa parte de distância entre o ponto, entre dois pontos. Vamos lá. Tá um barulho da galinhada aqui, mas esquenta a cabeça não. Tá uns franguinhos aqui pulando, alvoroçados por essa aula. Vamos lá. Bom, na figura tem-se representado em um sistema de coordenadas cartesianas a trajetória de um móvel que parte de uma cidade A e vai até a cidade D, passando pelas cidades B e C. Então tá a cidade A, B, C e D, ele vai de A até D. Sendo os 4 pontos A, B, C e D pertencentes à reta de equação geral 5x menos 3y menos 15 igual a 0. Daí o desenho ser uma reta. Bom, com os pontos B e C, que são as cidades, localizadas exatamente em cima dos eixos coordenados, y e x, respectivamente. Calcule, então, a distância entre B e C, que é o que a gente vai ter que fazer, a distância entre a cidade B e a cidade C. Para calcular a distância entre dois pontos, a gente precisa das coordenadas desses dois pontos. Então, o primeiro passo nosso vai ser calcular quem são as coordenadas desse ponto B e desse ponto C. Feito isso, a gente usa a fórmula de distância e obtém a distância entre o ponto B e o ponto C, tudo bem? Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. O ponto B, ele tem duas coordenadas, que é x e y, ao qual nós temos que encontrar. A primeira coisa que a gente sabe é que esse ponto B ele pertence ao eixo y. O ponto B está sobre o eixo y. E todo ponto sobre o eixo y, que é o eixo vertical, o x vale 0. Porque ele não está nem à esquerda do eixo y, onde o x é negativo, e nem à direita do eixo y, onde o x é positivo. Está exatamente em cima, então seu x vale 0. Bom, daqui então nós temos que o x é igual a 0. Bom, se eu tenho x valendo 0, eu posso então substituir na equação da reta, que é 5x menos 3y menos 15 igual a 0, para descobrir o valor da coordenada y do ponto. Então vamos substituir, ficaria 5 vezes 0, menos 3 vezes y, menos 15, igual a 0. 5 vezes 0 dá 0. Então o que vai sobrar aqui é somente o menos 3y, menos 15 igual a 0. Eu vou passar o menos 3y para o lado direito, ficará menos 15 igual a 3y, que é a mesma coisa de dizer 3y igual a menos 15. Então fica 3y igual a menos 15. Ganha que o y vai ser menos 15 dividido por 3, que dá menos 5. Então esse cálculo que acabamos de fazer permite dizer que o ponto B tem coordenada 0 e menos 5. O que a gente vai fazer agora é calcular as coordenadas do ponto C. Então, para calcular as coordenadas do ponto C, eu vou apagar toda essa informação aqui. Vou apagar o Bzinho aqui para aproveitar a escrita. Vou colocar o ponto C, que tem coordenadas x e y. E ele pertence não ao eixo y agora, sim pertence ao eixo x. E todo ponto que está sobre o eixo x não é o x que é 0. Agora quem é 0 é a coordenada y do ponto. Porque ele não está nem na parte positiva do y, nem na parte negativa do y. Os valores y do ponto C. Então o y vale 0. Bom, se o y vale 0, eu posso substituir nessa equação. Ficaria 5 vezes 0. Opa, comi moscas. 5 vezes x, menos 3 vezes 0, menos 15, igual a 0. 3 vezes 0 vai dar 0. Fica 5x menos 15 igual a 0. Fica 5x igual a 15. Passo 5 dividindo 15, o x vale 3. Muito bem. Então esse ponto C tem coordenada x valendo 3 e o y valendo 0. Porque ele é um ponto sobre o eixo horizontal sobre o eixo x. A gente já tem agora os valores do ponto B e do ponto C. O que a gente pode fazer agora? Finalmente, é calcular a distância entre o ponto B e o ponto C, que é a distância entre a cidade B e a cidade C. Vamos lá? Apagando toda essa continha que a gente acabou de fazer. E vamos calcular a distância usando a forma da variação. Distância entre B e C é a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Essa é uma boa forma de usarmos quando a gente já quer calcular propriamente a distância. Então, quem seria o ΔX? Seria a variação do x do ponto. 0 menos 3. 0, que é o x do B, menos 3, menos o 3, que é o x do ponto C. Então, ficaria 0 menos 3, que dá menos 3.
fica menos 3 elevado ao quadrado, que é o ΔX elevado ao quadrado. Mais o ΔY, menos 5 menos o zero. Menos 5 menos o zero, menos 5. Então, mais menos 5 ao quadrado. Então, aqui está ficando a raiz quadrada de 9 mais 25. E 9 mais 25 dá 34. Então, fica a raiz quadrada de 34. Olha que bacana. A distância entre a cidade B e a cidade C é raiz quadrada de 34. 34 é 2 vezes 17. É produto de dois números primos. Então, não tem como a gente fazer o processo de simplificação dessa raiz. E a resposta fica dessa forma. Tudo bem? Então, concluímos que a distância entre a cidade B e a cidade C é raiz quadrada de 34. Valeu! Agorinha já voltamos com outro exemplo para você sobre essa parte de distância entre pontos. Retornamos para mais uma questão sobre distância entre pontos, para a gente poder fazer a nossa revisão. Vamos lá. A abscissa de um ponto P é menos 6, e sua distância ao ponto Q de coordenadas 1 e 3 é raiz quadrada de 74. Determina a ordenada do ponto. Olha que bacana, ó. Fiz o desenho aqui, se você lembra muito bem, que em geometria analítica, o desenho ele nos auxilia, mas ele pouco importa, porque geometria analítica é não depender da geometria, só da parte analítica, tudo bem? Isso é a beleza dessa matéria chamada geometria analítica. Olha que legal. O ponto P tem a abscissa menos 6. A abscissa de um ponto é a coordenada x desse ponto. A coordenada x desse ponto é menos 6. A distância do ponto P ao ponto Q é raiz quadrada de 74. E a gente quer descobrir a ordenada do ponto P. A ordenada do ponto P, vamos chamá-la de y. Então, o ponto P, a sua abscissa é a coordenada x. E a ordenada é só a coordenada y do ponto. Tudo bem? Bom, vamos substituir nessa forma. Poxa, mas por que você está usando essa forma que não é a da variação? Nesse tipo de questão, onde eu quero encontrar a coordenada de um ponto que está sendo envolvida no cálculo da distância, eu acho melhor usar essa forma, tudo bem? Vamos lá. A distância de P até Q, nós vamos substituir por raiz quadrada de 74. Do lado de cá, vamos substituir as informações. X do ponto P é menos 6, menos o x do ponto Q, que é 1, mais o y do ponto P, que é a própria letra y que queremos calcular, menos o y do ponto Q, que é 3. Tudo elevado ao quadrado. Substituímos. Como está raiz quadrada do lado esquerdo e raiz quadrada do lado direito, o que fazemos de ambos os lados, desde que seja feita a mesma coisa, não altera a igualdade. Para eliminar uma raiz quadrada, elevamos ao quadrado. Então, se eu elevar ao quadrado do lado esquerdo e elevar ao quadrado do lado direito, eu posso cancelar a raiz quadrada. Então, já vou cancelar aqui apagando, indicando que eu tenha elevado ao quadrado de ambos os lados da igualdade. Então, tá aí. Tudo bem? Bom, então nós temos aqui a nossa equaçãozinha, onde vamos responder. 74 é igual a menos 6 com menos 1 dá menos 7, elevado ao quadrado, 49. É igual mais, y menos 3 elevado ao quadrado. Eu posso aplicar aqui o produto notável e resolver depois uma equação do segundo grau, mas eu acho mais fácil seguir o caminho que eu vou fazer aqui. Esse 49 vem para o lado de cá, fica 74 menos 49, que é igual a y menos 3 elevado ao quadrado. Bom, 74 menos 49, adivinha quanto dá? Muito bem, 25. Então fica 25, que é igual a y menos 3 ao quadrado. Escrever 25 igual a y menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que escrever y menos 3 ao quadrado igual a 25. Eu vou apagar aqui e vou escrever isso. Y menos 3 ao quadrado igual a 25. Se está ao quadrado de um lado, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então fica y menos 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Poxa, por que mais ou menos a raiz quadrada de 25? Porque existem dois números, né, que elevado ao quadrado dá 25. Um positivo e outro que é negativo. Bom, daqui eu tiro. Primeiro,
o y menos 3, ele pode ser igual a esse resultado positivo, que seria, isso aqui dá mais ou menos 5. Y menos 3 pode ser igual a 5, ou o y menos 3 vai ser igual a menos 5. Divide em dois casos, porque do lado de cá está dando mais ou menos 5. Então pode ser 5 positivo ou 5 negativo. Nesse caso aqui, y menos 3 igual a 5, o y vai ser igual a 5 mais 3, que é igual a 8. Nesse caso, o y vai ser igual a menos 5 mais 3, então o y é igual a menos 2. Quando eu resolvi essa parte, eu descobri dois valores para a coordenada y. Então, essa coordenada y ela pode ser 8 ou menos 2. Tanto faz, os dois valores satisfazem a questão da distância ser raiz de 3. O porquê disso? Fixada a coordenada menos 6, eu percorro o y valendo menos 2 num ponto abaixo. E subo até o 8, que está um ponto acima. De forma que o desenho dá um triângulo equilátero. Por isso que a gente acha duas respostas sobre essa reta vertical passando pelo menos 6 no eixo X, tudo bem? Então tá aí mais uma solução de um probleminha que envolve agora você obter coordenadas de pontos. Viemos agora com o próximo exemplo falando sobre pontos equidistantes. Vamos lá, fica aí, já voltamos. Bom dia, estamos aqui de volta para fazer nosso último exemplo sobre pontos equidistantes, como prometido. Vamos lá. Qual ponto do eixo das abscissas é equidistante aos pontos P e Q dados ali? Bom, vamos pensar um pouco. Vamos chamar esse ponto A como esse ponto que está no eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo do X. Todo ponto que está sobre o eixo X, que é o eixo horizontal, tem a sua coordenada Y, 0. Então esse ponto aqui a gente já sabe que ele é da forma X e 0. A única coisa que a gente tem que descobrir nele é a sua coordenada X. Bom, o que quer dizer ser equidistante ao ponto P, coordenada menos 2 e 2, e ao ponto Q, de coordenada 2 e 6. Ser equidistante quer dizer que se eu mensurar a distância entre A e P, eu obtenho o mesmo resultado para a distância entre A e Q. Então, dois pontos, um ponto é equidistante ao outro dois, se ele mantém a mesma distância em relação aos dois, tudo bem? Então, a distância de A até P é igual à distância de A até Q, se os pontos são equidistantes. Então, aqui, a gente parte da pressuposto dessa igualdade de pontos equidistantes para tentar descobrir, então, o valor da coordenada X. Como eu estou interessado em coordenada de um ponto, eu vou usar não a forma da variação, mas a forma que envolve a raiz quadrada. Então vai aparecer a raiz quadrada de ambos os lados, porque envolve a fórmula da distância, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então do lado de cá ficaria o x do ponto A menos o x do ponto B, P. Quando eu faço x menos ou menos 2, esse menos 2 vira mais 2, então aparece aqui um x mais 2 elevado ao quadrado. Mais 0 menos 2 elevado ao quadrado, que fica menos 2 elevado ao quadrado. Bom, do lado de cá fica x menos 2 ao quadrado, x do ponto A menos o x do ponto Q, mais 0 menos 6 elevado ao quadrado, que sobra só o menos 6 elevado ao quadrado. Mais uma vez, como tem raiz quadrada de ambos os lados da igualdade, eu posso elevar ao quadrado a fim que eu corte essa raiz quadrada. Então já vou apagar aqui a raiz quadrada envolvendo essa equaçãozinha, tirando ela de jogada. O que sobra então é somente isso. Bem aqui aparecem expressões que envolvem o produto notável. Então vamos desenvolver o produto notável para que a gente possa então calcular o valor do x. X mais 2 elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, que é vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Menos 2 ao quadrado, que é 4 positivo também. Produto notável aqui.
quadrada do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, 2x vezes o segundo, que é 2. 2x vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo, que também é 4. E aqui fica menos 6 ao quadrado, que vai dar 36. Bom, sempre que existe expressões de ambos os lados da igualdade fazendo o mesmo papel, a gente pode sim cancelar. E eu posso cancelar aqui o x ao quadrado que aparece somando aqui, e aqui também aparece somando. Posso cancelar um desses 4 com um desses 4 aqui. O que sobrou aqui foi 4x mais 4, menos 4x mais 36. Vou passar esse menos 4x para cá, fica 4x mais 4x. Vou passar esse 4 para o lado de lá, que vai ficar 36 menos 4. Que está negativo passou positivo, que está positivo passou negativo. Então está dando 8x igual a 32, x é 32 dividido por 8, que é igual a 4. Bom, então encontramos o valor do x. Isso quer dizer que o ponto A que estávamos interessados tem coordenada 4 e 0. Esse é o ponto que pertence ao eixo x, ao eixo das abscissas, e é equidistante ao ponto P e Q. Tá aí nossa revisão então finalizada sobre distância entre pontos. Já volto agorinha para vocês aí com uma aula agora sobre equação geral da reta, partindo primeiro do conhecimento da condição de alinhamento de 3 pontos. Fiquem em paz, até mais.